Cidade FM, no combate ao coronavírus. E a gente abre espaço para informação e prestação de serviço. O jornalismo da Cidade FM segue aí com a cobertura especial sobre a pandemia de coronavírus. As notícias atualizadas da região, do Brasil e do mundo. Comigo mais uma vez, Luciano Veiga. Bom dia. Bom dia, Thiago Sório. Bom dia a todos. Uma ótima, excelente manhã de quinta-feira para todo mundo. Acesse agora o facebook.com/Rádio Cidade Tu para acompanhar a nossa live com som e imagem para você assistir essa cobertura especial. Aproveite também para curtir, comentar, compartilhar a nossa postagem aí. E olha, subiu para 9 a quantidade de pessoas com coronavírus em Itu. Entre os casos confirmados está um recém-nascido. A informação de quem sejam os outros infectados? Olha, Thiago, entre os novos casos confirmados estão uma mulher de 71 anos com comorbidades, uma mulher com 53 anos que realizou viagem internacional recentemente e um homem com 46 anos que realizou viagem nacional. E esse bebê de apenas 26 dias. Portanto, Itu tem 9 casos confirmados, são 69 casos descartados até o momento. 21 pessoas estão aguardando resultados. Desses, 2 casos suspeitos estão em internação clínica e 4 casos suspeitos estão internados em UTI. E tu tem ainda 4 óbitos por suspeita de Covid-19 e temos um óbito confirmado. Esse óbito foi confirmado na sexta-feira passada, Thiago. E a população não se assuste se porventura no decorrer da semana surgirem novos casos confirmados de coronavírus, até por causa que agora o Instituto Adolfo Lutz está tendo mais agilidade, está dando mais agilidade na apuração dos exames. Segundo o governo do estado, foi zerado já a fila, viu? Foi zerado, está só aguardando esses últimos resultados, né? Sim. Mas perceba que 2 casos aqui são de pessoas que viajaram recentemente durante a pandemia. Exatamente. Bom, Sorocaba já registra mais de 70 pessoas com Covid-19. E o número de óbitos também aumentou, Luciano? O número de óbitos em Sorocaba permanece o mesmo, 13 confirmados. Lembrando, no fim de semana, entre sexta e segunda-feira, Thiago, praticamente um óbito novo a cada dia, né? Aí estabilizou, vem nesse número desde terça-feira. Portanto, o boletim mais novo, mais recente da Prefeitura de Sorocaba, são 73 casos confirmados até o momento. Ontem eram 71. E o número de recuperados também aumentou, Thiago. São 47 recuperados, e sendo que 13 desses casos confirmados seguem internados. 428 casos já foram descartados em Sorocaba, também o número aumentou bastante, eram 355 casos ontem, hoje 428 casos. Os casos que estão aguardando resultados, casos suspeitos em internados, 36 e 7 em UTI. Óbitos por suspeita em Sorocaba são 9 e, como eu havia dito, 13 óbitos confirmados, 13 mortes confirmadas na cidade de Sorocaba. Portanto, ontem eram 206 suspeitos aguardando resultados, hoje 147 que estão aguardando resultados. São 36 casos internados, sendo 7 em UTI na cidade de Sorocaba, 73 casos confirmados, Thiago. A boa notícia, né, dos 73 casos confirmados, aí praticamente mais da metade já se recuperaram da doença, isso é bom. 8:08, mais informações chegando, e olha, mais 2 pessoas testaram positivo para o novo coronavírus na cidade de Salto. E um óbito por suspeita da doença foi descartado. Exatamente. Agora já são quantos no total? No total, os confirmados são 7, Thiago. Eram 5 casos, lembrando que a Prefeitura de Salto também não divulgou o boletim durante o feriado, né? Então, o boletim foi divulgado na segunda-feira e agora, ontem, aí houve esse novo boletim com 7 confirmados, 2 casos a mais. Os casos descartados também aumentaram. 14 casos descartados a mais, eram 41, agora 55 casos descartados na cidade de Salto. Os casos que estão aguardando resultados eram 22, agora são 6. Então diminuiu bastante o número de casos aguardando os resultados em Salto. Casos suspeitos internados são 3, nenhum em UTI. Ontem havia um caso em UTI. E os óbitos por suspeita eram 3, hoje são 2 casos de óbitos por suspeita de Covid-19. Lembrando, todos os residentes de Salto, a Prefeitura de Salto não divulga mais pacientes de outras cidades. Então tá aí você mostrando que também
que diminuiu a quantidade de suspeitos. Isso se deve à agilidade, né, da apuração dos exames, né? Então são aí praticamente 22 casos de um boletim para o outro, né? Parte descartado, outra parte aí sendo classificado como confirmado, nesse caso salto 2, né? Exatamente. Muito bem, Porto Feliz confirmou ontem o 8º caso positivo de Covid-19. A boa notícia é que mais uma pessoa do município já está curada da doença. Isso mesmo, Thiago. Os casos confirmados agora são 8, eram 6, né? 5 curados, eram 4 curados. 1 está em internação clínica, 2 em isolamento domiciliar desses 8 casos confirmados. Portanto, Porto Feliz com mais 2 casos confirmados e mais 1 sendo curado. Estão aguardando resultados de exames 3 pessoas, eram 12. 3 pessoas, sendo 2 em internação clínica e 1 em isolamento domiciliar. Os casos excluídos na cidade de Porto Feliz são 52 até o momento, 10 casos excluídos a mais. Tinha um óbito por suspeita, uma pessoa que havia falecido no domingo, mas foi excluído também esse óbito por suspeita. Mais 2 casos foram confirmados pelo teste rápido, porém esses 2 casos agora, aquele teste rápido que é feito apenas na parte da triagem, né, Tiago? Então, agora esses 2 pacientes estão em isolamento, recebendo toda a medicação e orientação do governo municipal de Porto Feliz, mas aguardam a contraprova do chamado PCR, que é o exame, aquele exame molecular. Esse é mais preciso, né, e vem direto do Adolfo Lutz. Então, provavelmente, para confirmar ou descartar mais esses outros 2 casos que não entraram no boletim, justamente por ser nessa parte do teste rápido. 8h11, o Indaiatuba registrou mais 4 casos de Covid-19. Agora já são quantos na cidade? 36 os casos confirmados em Indaiatuba, eram 32. Os casos descartados na cidade também aumentaram bastante, eram 121 casos, agora no novo boletim são 151 casos. Que estão aguardando resultados, 62 também diminuíram, eram 88 casos, 62 casos aguardando resultados em Indaiatuba, sendo 14 suspeitos em internação clínica e 7 suspeitos em UTI. Indaiatuba aumentou também o número de pacientes curados, 4 a mais, agora são 28 pacientes curados na cidade de Indaiatuba. O número de óbitos por suspeita aumentou, tem 1 a mais, agora são 2 óbitos por suspeita. O número de óbitos confirmados se manteve em 4 e o número de óbitos descartados também se manteve em 11 aí na cidade de Indaiatuba. Portanto, 36 casos confirmados até o momento, 151 casos descartados. Muito bem, estamos aqui traçando um panorama mostrando, né, o avanço da Covid-19 pelas cidades da região. E olha, já passa de 100 pessoas infectadas por coronavírus em Jundiaí. 101, para ser mais preciso, 101 casos positivos de coronavírus em Jundiaí. Os casos suspeitos que estão aguardando resultado em casa são 38, aguardando resultado internado são 12, óbitos aguardando resultado 6. Os casos positivos estão em casa, no isolamento chamado isolamento domiciliar, né? 52 pessoas, internados em Jundiaí 18, internados em outros municípios 2, e os óbitos confirmados na cidade de Jundiaí se mantiveram também em 9. Os casos descartados, sendo aí incluído 24 óbitos, eram 22 até ontem, agora 2 óbitos a mais descartados na cidade de Jundiaí, são 191, Thiago. Esse número geral, ontem eram 156, então também os exames de Jundiaí com mais celeridade. Os leitos ocupados, a cidade de Jundiaí está aí, uma forma bacana também de informar a população, divulgando os leitos de hospitais ocupados na cidade. Os leitos tanto públicos quanto os privados. De moradores de Jundiaí internados na cidade são 30, e moradores da região internados na cidade são 29. Jundiaí também aumentou bastante o número de recuperados, eram 11 ontem, né, dizíamos aqui, hoje no novo boletim são 20 recuperados, mais 9 pessoas aí se recuperando na cidade de Jundiaí.
Jundiaí está seguindo a orientação do Ministério da Saúde com relação à divulgação da quantidade de leitos, quanto estão ocupados e quanto estão disponíveis para a população. Isso foi uma recomendação do órgão federal, né, para que todas as prefeituras, todas as cidades do país possam divulgar quantos estão preenchidos, né, para ter uma noção, para que o país não venha a sofrer um colapso na saúde pública, né, e estar sobrecarregada. Seria muito bom se todos divulgassem, né? E daí Jundiaí, assim, além de divulgar para o Ministério da Saúde, está também divulgando para a imprensa. Isso também, claro, não significa que os outros municípios não estejam divulgando para o Ministério da Saúde, mas pelo menos para a imprensa não, né? Exatamente. E na nossa região, Votorantim, Cabreúva, teve alguma mudança no boletim epidemiológico? Teve sim, vamos lá então em Votorantim primeiro. Eram 29 os casos suspeitos aguardando resultados de exames, agora são 11 casos suspeitos, diminuiu bastante aí. Os casos suspeitos internados permanecem em 5, eram 2 em UTI, agora 1 em UTI. Os casos descartados em Votorantim passaram de 35 para 61. Votorantim tinha 2 óbitos suspeitos, foi descartado um óbito, agora um óbito suspeito. E Votorantim não tinha nenhum óbito confirmado, agora isso no último boletim do dia 18, agora tem um óbito confirmado. Os casos confirmados na cidade passaram de 6 para 8, então aumentou 2 casos aí, 5 já recuperados ontem, 6 recuperados hoje, esses 8 aí, um deles já recuperado, sendo que um está em isolamento domiciliar. Portanto, também mais uma pessoa se recuperando na cidade de Votorantim. A cidade de Cabreúva divulgou ontem um novo boletim também. São 8 casos suspeitos, diminuiu 2 aí. Os casos confirmados permanecem em 3. Casos descartados, 21. Nenhum registro de morte na cidade de Cabreúva. Tiago. Muito bem. Já o Brasil se aproxima de 3 mil mortes e já são mais de 45 mil casos de coronavírus. Exatamente, o país chegou a 2.906 casos de óbitos confirmados pelo coronavírus, conforme o balanço divulgado ontem pelo Ministério da Saúde. Os casos confirmados subiram para 45.757. O número de óbitos teve um aumento de 6% em relação à terça-feira, quando foram registradas 2.741 vítimas de Covid-19. Já os casos confirmados representaram um crescimento de 6,2% sobre os dados divulgados na terça-feira, quando foram contabilizadas 43.079 pessoas infectadas. São Paulo concentra a maior parte dos casos, 15.914 casos confirmados, e tem o maior número de mortes também. São 1.134 no total. Quase 3 vezes, Tiago, o número do segundo colocado, que é o Rio de Janeiro, que tem 490 óbitos e 5.552 pessoas contaminadas. Fica até estranho, né? A gente falar o segundo colocado, mas infelizmente são os números. Um ranking, né? Um ranking negativo, né? Exatamente, a gente tem que passar, tem que informar a população. Muito bem, 8h17, o governo do estado divulgou que no feriado do dia 21 de abril, né? Dia de Tiradentes, o índice de isolamento social em Itu subiu 8%. Apesar disso, a cidade ainda segue abaixo do número ideal esperado aí pelo governo, né? O número ideal é 70%, né? Para que não sobrecarregue o sistema de saúde público. Lembrando que os números são divulgados sempre um dia depois, né? Portanto, hoje estamos no dia 23, ainda não temos os dados do dia 22. Isso. Então, será divulgado hoje. Temos o dado do feriado, do dia 21, 57% a taxa de isolamento social na cidade de Itu. Na segunda-feira, 49%. Sim. Perceba que caiu 10 pontos de domingo para segunda. Domingo era 59%, na segunda-feira 49%, no sábado foi em 50%. Maior índice de Itu até o momento, Tiago, 59%, justamente atingido em 2 oportunidades, no domingo, dia 19, e no dia 10 deste mês. A pior taxa de isolamento foi no dia 12 de março, 31% a taxa de isolamento social.
Muito bem, 8h19, pausa para um rápido comercial. Antes, uma rápida passagem pelas redes sociais para ver o que o pessoal tem comentado por aí, Luciano. Bom dia para o Vitor Batista, o Miguel Cristofoletti também está perguntando aqui sobre a infestação, como está a infestação do coronavírus em Itu. Já passamos os números de Itu, você encontra também em nossas redes sociais. A Carol Reis está por aqui também desejando bom dia. Bom dia, Carol. A Rosilene Azevedo, bom dia, Rosilene. A Gisele Silva também, bom dia. O comércio de Itu foi liberado? Está aberto? Não. Não tudo, né? Foi só explicado. Os serviços essenciais. Serviços essenciais que praticamente, Tiago, segundo detalhou, a gente já sabia, obviamente, disso, mas ontem foi detalhado com a mais profundamente pelo governador do estado de São Paulo, João Dória, e chega a quase 74% de todo o efetivo comercial do estado de São Paulo. Então, praticamente quase tudo, né? Um ou outro setor não está aberto. O Alvarino Percum também está por aqui acompanhando. Bom dia, bom trabalho. E a Elaine Cristina Santos também acompanhando o nosso trabalho aqui. Bom dia, Elaine. Bom dia para todo mundo curtindo a Cidade FM, seja no rádio, seja online, seja na nossa live no Facebook. Cidade FM, no combate ao coronavírus. 8h24, começa o dia bem informado, seguimos aí com a cobertura especial da pandemia de coronavírus e dos assuntos que vão ser destaque nesta quinta-feira, tudo que é relacionado ao assunto. Bom, a vacinação contra a gripe será retomada hoje em Itu, onde serão aplicadas as doses e quem pode se vacinar dessa vez. Nos mesmos locais, Thiago, das outras vezes, né? E assim, já começou, na verdade, a partir das 8 da manhã e vai até quando durarem os estoques, provavelmente acabe hoje mesmo, como das outras vezes também. A segunda fase dessa campanha nacional de vacinação contra a gripe está acontecendo no estacionamento da Prefeitura de Itu, no sistema drive-thru, né, onde a pessoa chega com o carro, não precisa descer do veículo, é vacinado dentro do automóvel mesmo, e também na subprefeitura do Piratingui. A imunização dessa vez destinada a grupos específicos de acordo com determinação do Ministério da Saúde, né? Nessa segunda fase, além das pessoas com 60 anos de idade ou mais e profissionais de saúde da rede pública e privada, com a devida especificação, serão vacinados também portadores de doenças crônicas, não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, caminhoneiros, profissional de transporte coletivo e individual, motoboys e trabalhadores portuários, também funcionários do sistema prisional, privados de liberdade, adolescentes e jovens sob medida socioeducativa. Tem as gestantes, Thiago. Apesar de fazerem parte do terceiro grupo, né, entrariam apenas na terceira fase dos contemplados pelo Ministério. A Prefeitura de Itu, numa atitude bacana, realiza antecipadamente essa imunização em todas as unidades básicas de saúde, no momento em que ocorre a consulta do pré-natal, né? Então a equipe da Secretaria de Saúde de Itu solicita que a gestante leve a carteirinha de vacinação para a conferência e para agilizar também o atendimento. Vai fazer o pré-natal ali na UBS, no postinho de saúde, como é chamado, né? A gestante já recebe aí, portanto, a imunização contra a gripe. Parabéns, uma bela medida da Prefeitura de Itu aí, no quesito a já imunizar também as nossas gestantes, né, Tiago? Sim, muito bem. Você comentou sobre o sistema drive-thru, mas e quem não tem carro, faz como? Vai a pé? Vai a pé. Pode ir a pé, passa lá também, recebe a imunização, passa, não tem aglomeração, né, já vai no cantinho ali, recebe a vacina, na hora e vai embora, leva a carteirinha de vacinação para a conferência e também um documento de identidade. Em coletiva de imprensa, o governador João Dória anunciou ontem a reabertura gradual das atividades econômicas no estado a partir do dia 11 de maio. Como vai funcionar exatamente? Que tipo de serviço vai estar permitido funcionar a partir dessa data? Na verdade, Thiago, muita gente aí vira meme, né? Mais uma vez, muita gente falando que o governador ficou com medo, ficou com medinho por causa das manifestações e tal. Porém, já havia sido anunciado lá quando foi feito o decreto, né? Que dependeria da curva negativa ou positiva da evolução do coronavírus e dependeria muito da curva negativa ou positiva da evolução do isolamento social. Se seria ou não prorrogada a quarentena. Ela foi prorrogada, portanto, provavelmente eles têm números baseados que pode ser reaberto e tem também aquele detalhe, né? Nem toda cidade do estado de São Paulo
tem caso registrado. Pelo Sim. menos algumas cidades têm pouquíssimos casos registrados e pode ser reaberto. O governador, portanto, anunciou ontem essa reabertura gradual da economia no estado a partir do dia 11. A medida de flexibilização, né, chamado do isolamento social devido ao coronavírus, será feita em etapas com autorizações específicas justamente para cada região do estado, né? Segundo a Patrícia Ellen, a secretária do Desenvolvimento Econômico, serão monitorados os leitos disponíveis nos hospitais por cada região diariamente para saber como essas medidas restritivas vão ser afrouxadas. A reabertura da economia após a quarentena foi batizada de Plano São Paulo. Não foram detalhados os estabelecimentos que poderão voltar a funcionar no dia 11. De acordo com o vice-governador Rodrigo Garcia, a economia do estado não ficou paralisada, manteve 74% do seu funcionamento, aquilo que a gente já vinha falando aqui, né? A quarentena teve início no dia 24 de março em todas as cidades do estado. Algumas cidades já publicaram decretos municipais para a flexibilização da quarentena e o governador de São Paulo, inclusive, condenou a medida. Entre elas, Indaiatuba teve que revogar esse decreto. Teve algumas outras cidades na região. Pirassununga, Serquilho, Sorocaba. Começa a valer a partir de hoje um novo decreto. Provavelmente também será condenado pelo governo do estado. Muito bem. E outro detalhe que chamou a atenção na coletiva de ontem é que as regiões serão classificadas por cores: vermelho, verde e amarelo. Então vai depender do grau de... Acho que é autoexplicativo também, né? Sim, e vai depender do grau de infestação do vírus. Então as cidades que estiverem com mais infestação, com o maior número, vai continuar lá na cor vermelha e ainda não vai ser liberada. E assim por diante, até chegar na região que estiver na cor verde, então começa a ser liberada gradativamente a reabertura do comércio. Exatamente, por exemplo, Itu tem um número baixo, né, relativamente, levando em consideração o tamanho da cidade e as outras cidades no entorno. Porto Feliz tem um número baixo, Salto e Cabreúva tem números baixos. Por outro lado, Jundiaí, Sorocaba e Indaiatuba, que também estão na nossa região aqui, números altíssimos, né? Muito bem. E olha, assim como outras cidades, vereadores de Itu criaram um projeto que propõe a redução de 30% dos seus salários para ajudar no combate ao coronavírus. Já tem data para essa votação, Luciano? Hoje. A votação deve acontecer hoje em medida de urgência, né? Regime de urgência. Uma medida plausível aí, né, dos vereadores. Foi proposto pela mesa diretora e será votado virtualmente hoje. Lembrando que as sessões da Câmara têm transmissão virtual também no canal do YouTube da TV Câmara de Itu. Só procurar no YouTube lá, a Câmara de Vereadores de Itu, você pode assistir aí a votação. Então, hoje, a proposta, Tiago, é para a diminuição no valor do salário dos vereadores em 30% por pelo menos 3 meses, com validade já a partir do dia 1º de maio. Muito bem, foram protocolados 2 projetos, né? Um da mesa diretora da Câmara e outro da vereadora Maria do Carmo Pionte. São praticamente iguais, né? Só a questão que foram 2 projetos lançados aí e devem ser discutidos hoje e, né, como você mesmo disse, votados aí em regime de urgência. Bom, e já que é para dar exemplo, né? Os vereadores de Itu podiam também incluir no projeto, né, a redução do salário do prefeito, do vice-secretários, assim como o Jundiaí fez, porque eu li o projeto que está tramitando na casa e só aparece lá a proposta de redução do salário dos vereadores, e não do prefeito, vice-secretários. Eu acho que, assim, copiando a ideia de Jundiaí, também poderia ser aplicada aqui, né? Salto, por exemplo, o pedido também era para que houvesse do prefeito, vice-secretários, e lá foi rejeitado, né? Exatamente, lá foi rejeitada, a Câmara alegou ser inconstitucional a proposta, já que não poderia mudar uma regra, o que já tinha sido estabelecida na legislatura passada. Já quem propôs a redução falou em falta de vontade política. Muito bem, para a gente fechar essa nossa conversa, essa nossa cobertura, um decreto da Prefeitura de Itu está recomendando que a partir de agora a população utilize máscaras ao sair de casa, Luciano.
Exatamente, é o decreto número 3.467, né, publicado ontem, que recomenda o uso de máscaras de proteção facial pela população de Itu como meio de complementar a prevenção ao novo coronavírus. Não sei se seria o caso de publicar um decreto, né? Precisava de um decreto? Recomendando, né? Se fosse um decreto pedindo para as pessoas usar como... tornar obrigatório. Exatamente, tornar obrigatório, como tem em outras cidades. Porto Feliz, por exemplo, tornou obrigatório passível de multa, né? Sim. E considerando a adoção dessas ações em Itu, sem prejuízo de novas medidas a serem implementadas, ou seja, independentemente de outras que venham por decreto, né? O prefeito decreta que fica recomendada a toda a população, sempre que possível, e quando for necessário sair de casa, a utilização de máscaras de proteção facial, confeccionadas conforme orientações do Ministério da Saúde. Aí no decreto está aqui o site do Ministério da Saúde, onde tem publicado lá as normas para se fabricar uma máscara caseira, né? Quem quiser acessar saúde.gov.br, tem vários outros sites também, meios de você produzir sua própria máscara, apesar que tem muita gente, comerciante local, aquele comerciante prejudicado pela pandemia, está produzindo máscaras a preços bem acessíveis, cerca de R$1, R$2, R$3, R$4 até R$5, e você de repente pode colaborar também para esse comerciante local aí, comprando, adquirindo suas máscaras. Os fabricantes e distribuidores de máscaras para uso profissional devem garantir prioritariamente o suficiente abastecimento da rede de assistência e atenção à saúde e também dos outros profissionais dos serviços essenciais. Decreto entra em vigor na data de sua publicação, portanto já está valendo um decreto que recomenda. Repetindo, não é obrigatório, Thiago. Se for, não sei se seria necessário, né, a publicação de um decreto com uma recomendação. Acho que uma campanha educativa não seria suficiente? Exatamente. Mas tudo bem, né? Importante que tá aí, tá recomendando que a população... Mas uma medida importantíssima, com a máscara. Exatamente. 8h34, fechando essa cobertura especial. Mais uma vez, uma rápida passada aí nas redes sociais, ver o que o pessoal tá comentando na nossa live, Luciano. Um abraço pro Bruno Mendonça, em Porto Feliz, acompanhando também a gente aqui. Quem mais? A Cris Silva Gomes, bom dia, Cris. A Adriana Lopes dos Santos também desejando bom dia. A Elaine Cristina Santos, eles estão dando vacina em crianças também. Elaine, são os grupos que a gente passou aqui, tá? Procura no nosso Facebook, que tem ali detalhado todo o grupo que está sendo vacinado nessa etapa. Gisleide Membrive também, Sônia Maria está por aqui desejando bom dia. Valdecir Longares, bom dia, tem informações sobre a vacina que estão aplicando hoje. Acabamos de falar aqui, Valdecir, volta um pouquinho no vídeo aí, a gente comenta para você também. Só procurar na nossa página no Facebook, o tempo está um pouco estourado, senão a gente repetir aqui, mas na nossa página no Facebook tem todas as informações da vacinação acontecendo hoje no estacionamento da Prefeitura pelo drive-thru e também na subprefeitura do Pirapitingui. Ok, a gente volta amanhã com mais informações atualizadas sobre a pandemia de coronavírus, até mesmo para dar o resultado, saber dessa votação, se os vereadores de Itu aprovaram ou não essa redução salarial em 30%. Valeu, grande Luciano. Abraço, Thiago Sório, bom trabalho para você, uma ótima manhã, até amanhã. É isso aí. Show da Manhã segue ao vivo, já na volta com mais músicas para você.